A paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus, capítulo 26. Versículo de número 39. Pode ficar assentado como você está. Deixa esse texto aberto aí, Mateus 26, 39. Irmãos, nós temos falado já há algum tempo sobre seguir a Jesus. Seguir a Jesus envolve negar-se a si mesmo, envolve tomar a sua cruz e segui-lo. Seguir a si mesmo, irmãos, envolve o querer. E esse querer, ele precisa vir mesmo que não queiramos. Parece uma coisa que está oposta, mas mesmo que eu não queira, eu preciso querer. Porque às vezes a nossa vontade quer nos levar para outros caminhos. A nossa vontade, a nossa tendência, muitas vezes querem nos direcionar para outros lugares que não o que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E para outros lugares que estão fora daquilo que o Senhor tem feito. A nossa vontade é assim, a nossa vontade está contaminada pelo pecado, contaminada pelo orgulho, contaminada pelo pecado de uma forma geral, e por muitas vezes ela vai nos empurrar para longe daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Já parou para pensar quando você levanta de manhã para vir para a escola dominical e aquele cansaço, ou aquela cama quentinha fica querendo te segurar lá e parece que ela te abraça e te segura, não sai daqui, é a vontade. Querendo fazer com que a gente se desvie do aprendizado da palavra do Senhor. Já viu quando alguém te chateia e você diz, não, eu não vou lá porque fulano vai estar lá na igreja e eu não quero estar lá, eu não quero me aborrecer. Isso é a nossa vontade nos afastando daquilo que Deus tem para nós, porque Jesus, por muitas vezes, Ele vai caminhar aonde pessoas não queriam que Ele estivesse, Ele vai conversar com pessoas que não queriam conversar com Ele, Ele vai ensinar e orientar e abençoar vidas que não queriam estar com a presença dEle. Mas Ele é assim porque a vontade dEle é perfeita, mas a nossa é contaminada pelo pecado. Então entenda bem, o querer seguir a Jesus precisa ser o meu querer, mesmo que eu não queira, porque eu entendo que esse é o caminho certo. Dentro de seguir a Jesus, nós temos falado já há algum tempo também sobre oração. Falamos sobre oração de louvor, sobre oração de gratidão, de confissão, de intercessão e de petição. E nós observamos de forma muito simples que toda oração requer uma ação. Então eu preciso reconhecer que Deus é todo poderoso na minha vida, para que o louvor que eu entrego a Ele através da oração tenha sentido real. Porque se for só da boca para fora, isso não é louvor. Se eu entendo que aquilo que eu tenho na minha vida, as bênçãos que eu recebo, o emprego que eu tenho, a saúde que eu tenho, o carro, a casa, as bênçãos que eu tenho, o lar que eu tenho, a família que eu tenho, são bênçãos de Deus para a minha vida, e eu preciso reconhecer isso, para que a oração de gratidão tenha sentido. Eu preciso reconhecer o valor do outro e a necessidade que o outro tenha, para que eu possa interceder ao meu Deus pela vida do outro. Eu preciso reconhecer que eu sirvo a um Deus todo-poderoso, para que eu possa entender que quando eu me achego à sua presença para pedir algo, eu estou pedindo para alguém que pode fazer, porque Ele é todo-poderoso. Oração é assim, não adianta uma oração que não vem junto essas ações. Se eu peço, mas não creio, não adianta. Se eu louvo a Deus, mas a minha vida não expressa esse Deus todo-poderoso que eu digo que creio, não adianta. Se eu agradeço a Deus em oração, e uma oração muito bonita, mas eu não reconheço que é realmente Deus que me abençoa,
Não adianta. Essas ações são importantes, indispensáveis. Trabalhamos também a questão de pensarmos como tem andado a nossa vida de oração. Porque, irmãos, a Bíblia, ela é diferente de outros livros. Eu posso ler um monte de livros e eles não mudarem a minha vida. Eu posso ler um romance, eu posso ler um livro de história e não mudar a minha vida. Vai me acrescentar em algum conhecimento, dependendo do foco que esse livro tiver. Vai acrescentar num trabalho mental aí de amadurecimento, de um cérebro funcionante, porque a leitura, ela trabalha isso na nossa mente, mas não necessariamente ela vai mudar a minha vida. Agora, a Bíblia não funciona assim. A Bíblia, quando foi pensada, construída, elaborada, no decorrer da história, pela ação e inspiração do Espírito Santo, através de muitos autores que Deus levantou para que elas fossem escritas, ela tinha uma intenção: mudar a nossa vida, mudar a nossa percepção, nos fazer conhecer Deus, nos fazer conhecer a sua vontade, nos fazer entender que existe um céu, um inferno, existe uma vida antes e depois de Jesus, nos fazer entender o plano de salvação. Ela foi feita para mudar as nossas vidas, para transformar a nossa realidade, para nos fazer uma nova criatura. Então, quando eu falo de oração, essa palavra precisa, se estiver de acordo com a palavra de Deus e eu estiver dando ouvidos a ela, ela precisa gerar mudança na minha vida. E minha pergunta é: quanto nós temos orado mais depois que começamos a ouvir falar de oração? Se nós olharmos um ano atrás, você hoje ora mais do que orava um ano atrás? A palavra de Deus tem poder para mudar a sua vida. Só que eu e você precisamos deixar essa mudança acontecer. Senão, irmãos, nós vamos ouvir mensagens atrás de mensagens, e aí a gente vai dizer: não, pastor, mas é que o pregador é fraco. Não, pastor, mas é que a leitura não foi bem feita. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa entrega. Porque quem faz a transformação não é a eloquência do pregador ou a ausência dessa eloquência, mas é a ação do Espírito Santo que você permite na sua vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está presente, trabalhando nas nossas vidas há muito tempo. E a gente precisa buscar isso. Meu convite para você é: ore mais, busque mais e deixe o poder de Deus fazer um milagre. Hoje nós vamos falar de mais um tipo de oração, irmãos, e essa oração é a oração de súplica. Pastor, o que é uma oração de súplica? A palavra, tanto grega quanto hebraica, ou seja, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, se refere à petição. A palavra usada para súplica é a mesma palavra para petição. Pastor, então a oração de petição é a mesma oração de súplica? Não, irmãos, a oração de súplica, ela tem algumas características. Ela tem algumas questões que nos chamam a atenção e que nos atraem para ela, e a gente precisa pensar nisso. Essa oração de súplica que a palavra de Deus nos mostra, ela é para um momento específico e ela tem características específicas que a diferem um pouco da oração de petição. E eu queria que nós lêssemos esse texto juntos, porque esse texto nos fala de um momento dessa oração, do momento em que Jesus está fazendo uma oração, suplicando ao Pai. Ele diz assim em Mateus capítulo 26, versículo 39, e indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração é uma oração de súplica, irmãos. E qual é a primeira característica que separamos sobre essa oração? Ela está diretamente ligada a situações muito difíceis. Entenda bem, todos nós passamos por dificuldades.
Você anda com seu carro fura o pneu. É uma dificuldade. Você está lá no seu trabalho e às vezes você é desafiado a uma função um pouco mais difícil, a um trabalho um pouco mais complexo, que vai te dar um pouco mais de trabalho. Isso é uma dificuldade. Mas existem momentos, irmãos, que a gente passa por situações que elas parecem ser para nós insuportáveis. Momentos em que parece que a gente não vai conseguir mais caminhar, e isso pode ter a ver tanto com, externamente, com a situação em si, porque ela é realmente difícil, ou com a forma como você trabalha isso na sua mente. O fato é que existem momentos em que nós estamos vivendo realidades que são muito difíceis para nós. Pode ser que essa dificuldade não seja para o outro, mas para nós é. Se eu der a chave de um carro para quem sabe dirigir, isso não vai ser um problema muito grande. Ele vai entrar, vai ter que acostumar um pouquinho com o freio, com a embreagem, se o carro for automático, com a ausência da embreagem, mas ele vai. Agora, existem pessoas, irmãos, que muitas vezes têm dificuldades com dirigir em si, aquilo parece um monstro para elas. E isso muitas vezes as toma de tal forma que tem crise de ansiedade, tem angústia, chora, não consegue, trava no que vai fazer e fica aquela situação muito difícil. Essa é uma situação difícil. E é lógico que eu estou falando de algo simples. Existem circunstâncias na nossa vida que são muito piores do que isso, que nos colocam numa situação muito mais difícil, de fragilidade, de não conseguir alcançar, de não saber o que vai acontecer. E é isso, uma urgência muito rápida, algo que a gente precisa fazer logo, algo que a gente precisa resolver. São nessas situações em que a oração de súplica surge. Quando a gente olha para Jesus ali, Jesus vem caminhando no seu ministério por cerca de 3 anos, no ministério propriamente dito, a partir dos 30 anos. E a gente não vê Jesus numa situação como ele está vivendo agora. A situação que Jesus está vivendo nesse momento da oração aqui, a gente percebe na leitura que é uma situação muito mais difícil. O seu fim, no sentido de morte física, de crucificação, está próximo. A dor que ele vai sentir está muito latente em sua vida. A questão emocional está abalada. Ele diz que está angustiado até a morte. Ele está triste. Esse é o momento que ele vai suar gotas de sangue. Então nós estamos falando de uma situação extremamente difícil. E quando Jesus está numa situação extremamente difícil, ao invés de se desesperar, e isso não quer dizer que ele não estava nervoso, não estava angustiado, não estava triste, mas ao invés dele se desesperar e perder a sua cabeça, e não estou falando que isso é uma decisão fácil, mas Jesus decide orar, e ele faz essa oração de súplica. A oração de súplica tem a ver com urgências e emergências nas nossas vidas, que são para nós, muitas vezes, insuportáveis. No momento mais difícil das nossas vidas, irmãos, a gente precisa aprender a orar. Na oração a gente encontra calma. Na oração a gente encontra equilíbrio. Na oração a gente encontra direção. Na oração a gente encontra resposta. Na oração a gente encontra com Deus, com esse Deus todo-poderoso, que é capaz de nos tirar da dificuldade. Eu preciso aprender a orar nos momentos mais difíceis da minha vida. Mas a oração de súplica, irmãos, ela é, em primeiro lugar, feita num momento de urgência, de grande luta. Ela também tem a ver com intensidade.
O texto, no decorrer dele, de outros evangelhos que tratam desse texto também, vai dizer que Jesus, voltando para orar, ele ora de forma mais intensa. A gente não ora menos. Jesus não diminui a oração na luta, ele aumenta. Já viu quando a gente erra e comete alguma coisa que socialmente falando é mais absurdo? As pessoas veem isso de forma mais ruim, porque pecado é pecado, mas existem aqueles que socialmente abalam um pouco mais a estrutura de quem está próximo da gente. Qual é normalmente a primeira atitude? Você se afasta da igreja. Você vai embora. Não, pastor, eu pequei, eu não posso mais estar aqui, e automaticamente a pessoa deixa de vir aos cultos, deixa de estar com outros irmãos. E é lógico, isso tem muitos motivos, mas a pessoa se afasta de algo que pode resolver o problema e tratar com ela. É como se eu estivesse doente, por exemplo, certa vez estava de plantão no hospital, crise renal, o médico para mim, não, Sandro, vamos lá fazer um examezinho, fiz, tinha mais um cálculo lá, atormentando minha vida e me causando bastante dor. Aí ele para mim assim, olha, não, vou te dar um atestado para você ir para casa, porque realmente o cálculo está obstruindo, o rim está aumentado, você está com dor, então vou deixar você ir para casa. Eu falei para ele, rapaz, eu não quero ir para casa, porque se eu estou com dor, o melhor lugar para eu estar é aonde? No hospital. Então me deixa aqui, eu continuo o meu plantão, porque a hora que eu tiver com dor, eu tenho um remédio aqui que eu preciso. Eu tenho um médico aqui para me dar orientação. Jesus, quando ele está na maior dificuldade dele, ele não se afasta, ele se aproxima mais. E o texto vai dizer que ele ora com mais intensidade, ele busca mais. Ele é mais intenso na sua busca. Ele é mais persistente ainda. E Jesus era Jesus, irmãos, ele deixa esse exemplo para nos ensinar a fazer isso. Quando você estiver num momento de luta, e eu estou falando de uma luta grande como essa, de urgência, intensifique as suas orações. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Venha mais aos cultos, busque mais ao Senhor, porque a gente vai encontrar resposta. Ele não somente intensifica, mas ele insiste. Ele vai a primeira vez e ora, ele volta, encontra com os discípulos estão dormindo, ele conversa um pouco, o que ele faz de novo? Vamos embora? Não, vamos orar de novo. Ele volta e ora de novo, e ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, e ele volta e ele vai por 3 vezes, ou seja, a gente precisa, a exemplo de Jesus, não somente entender a urgência, não somente intensificar a oração, mas insistir nela, clamar mais, porque quanto mais perto de Deus, mais a gente vai entender o propósito, a resposta, o livramento e a direção que Deus tem para a nossa vida. Então Jesus, ele insiste, ele ora uma vez, ele ora 2, e ele ora 3, e ele vai insistir. Ele não desiste, ele não se afasta, ele não desanima, ele insiste, ele procura mais, mas eu ainda não tenho a resposta, eu procuro mais. Às vezes eu encontro pessoas assim, por exemplo, tem algum problema de saúde, toma um remédio, mas aí toma um remédio uma semana, não resolve, não, eu vou desistir, esse remédio não faz efeito. Mas eu tenho remédios que eu preciso tomar 1 mês, 2 meses, 3 meses, para que eles façam o efeito que eu preciso. Tem remédios que você toma e 40 minutos depois, se for por via oral, ele começa a fazer efeito. Outros eu preciso fazer uso mais longo. Oração muitas vezes é assim, irmãos. Tem oração que a gente é respondido na hora. Tem oração que a gente precisa dobrar mais o nosso joelho. Tem oração que a gente precisa clamar mais. Tem oração que a gente precisa buscar mais.
Tem dificuldades que a gente vive que a gente tem que clamar mais ao Senhor. E não é porque o Senhor está lá de cima olhando e falando, ainda bem, olha só como é que ele sofre. Não, não, é porque ele quer intimidade, ele quer proximidade, ele quer conhecimento, ele quer santificação, ele quer te ver perto. Então busca mais. Mas pastor, está difícil, busca mais. Pastor, não estou aguentando, busca mais. Não desiste, não afasta, não desanima, não abandona aquilo que Deus tem para a sua vida. Busca mais. Jesus entende a urgência, ele entende que precisa intensificar essa oração, e ele entende que precisa insistir nessa oração. E ele faz isso. E quando ele faz isso, ele demonstra, humanamente falando, porque a gente sabe que Jesus foi 100% humano enquanto esteve aqui na terra, ele apresenta a sua fragilidade humana. Jesus foi 100% homem, e agora diante dessa dor e desse sofrimento que ele ia passar, ele se coloca diante do Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Às vezes a gente quer se mostrar muito forte, a gente quer mostrar para o mundo que nada nos abala. E muitas vezes, irmãos, quando as pessoas vão perceber que isso não é uma verdade, a gente já está numa situação muito difícil. Nós tivemos casos agora de suicídio em Petrópolis. Temos sempre, mas 2 casos que foram relatados aí na internet. Muitas vezes é assim, a gente fica querendo mostrar uma força. Uma das pessoas eu conhecia, sempre alegre, rindo, animado, brincando, conversando, estava sempre disposto, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E na realidade dentro dela uma fragilidade imensa, uma dificuldade grande. E a gente precisa entender que nessa hora não adianta a gente querer esconder a fragilidade, porque escondendo ela não vai deixar de estar lá. É a mesma coisa que a gente diz assim, Bruno, você já deve ter ouvido lá no consultório, lá no posto médico, não, eu não vou fazer exame, porque quem procura acha. Como se o fato de eu não fazer o exame e não descobrir o problema, tira o problema de mim. Esconder a nossa fragilidade, a nossa luta, a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, o nosso momento insuportável, não tira a gente dessa realidade, irmãos. Então a gente precisa se mostrar para o Senhor, e é isso que Jesus faz aqui, em oração ele vai dizer para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É Jesus colocando a sua fragilidade para aquele que podia resolver o problema. E com isso, irmãos, ele demonstra para a gente a dependência que ele tinha do Pai. Jesus aqui, ele mostra o seguinte, olha só, eu tenho e preciso do Pai. Eu tenho um Pai para buscar e eu preciso. Ele demonstra essa dependência. Ele podia, como Deus que o era, mas agora 100% homem, dizer, olha, eu vou resolver essa situação. Mas ele queria nos ensinar a fazer, irmãos, entenda bem, tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra foi para nos ensinar a viver como cristãos. E agora ele está dizendo o seguinte, olha só, não adianta a gente querer resolver na força do braço, ou querer achar que tudo a gente vai conseguir resolver. Eu preciso entender que existe uma fragilidade, e essa fragilidade que eu tenho precisa ser irrevertida em dependência àquele que pode resolver. Então eu não quero ir no médico para resolver o meu problema de doença, eu vou resolver em casa sozinho, eu vou fazer uma compressa, eu vou pegar um negocinho aqui, eu vou tomar um remedinho lá, eu vou tomar um antibiótico, esse negócio de tomar antibiótico é terrível, irmão. Não, porque a minha vizinha usou e eu vou usar também, porque vai ser bom, mas aí eu não preciso tomar uns 10 dias, não. Eu tomei 5, resolveu o problema. Isso não resolve nada, isso às vezes complica muito mais a sua vida. O que Jesus faz? O que Jesus faz é buscar ao Pai. Ele reconhece a sua fragilidade, mas também reconhece a dependência. E nem reconhecendo a dependência, ele busca aquele que podia resolver o seu problema. E em oração ele vai fazer isso e clamar a Deus.
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso é dependência. É Jesus mostrando para nós que a gente tem um Pai que nos ama, que a gente tem um Pai que quer nos ver bem, quer nos ajudar a caminhar, quer nos ajudar a vencer as dificuldades, e que a gente pode buscar nele socorro. Tem hora que ele vai falar conosco diretamente, tem hora que ele vai usar outras pessoas. Lembra de Paulo? No começo da caminhada, Barnabé estava lá para ajudá-lo. Lembra de José? Como o pastor citou ainda há pouco. Tem hora que Potifar vai ajudá-lo. Tem hora que é o carcereiro. É Deus levantando pessoas para te abençoar. Mas a gente precisa reconhecer essa dependência, irmãos. Quando a gente não reconhece, vem o desespero. Não estou dizendo que você não vai se entristecer nas lutas da vida, é lógico que isso faz parte. Mas quando a gente reconhece que a gente serve a um Deus que pode nos guiar, isso muda. Já viu quando você está num lugar perdido, que você não sabe para onde vai? E de repente você vê uma placa que diz exatamente para onde você tem que ir? Deus é, de forma muito mais simples, aqui no exemplo, essa placa. Ele quer dar direção à nossa vida. O que Jesus faz aqui no momento mais difícil da sua caminhada é reconhecer a fragilidade e buscar a dependência. Agora, a caminhada não é tão simples assim, irmãos. Porque a oração de súplica precisa ser entendida na sua totalidade. Jesus está vivendo um momento muito difícil para ele. Ele fala sobre isso. O seu corpo fisicamente expressa isso. A sua mente também expressa essa dificuldade. Mas você não vê, nos momentos de luta que Jesus está vivendo, ele perder o foco do reino. E essa é uma das coisas mais difíceis no momento de luta. Jesus está numa situação em que está difícil para ele. Mas em momento nenhum, ele perde o foco do reino. Porque ele vai dizer, se possível, passa de mim esse cálice. Aqui é sua natureza humana, sua fragilidade, a angústia que ele está sofrendo. Mas olha o foco. Que não seja feita como eu quero. Não é a minha vontade. É a do Pai. Jesus não se deixa levar pelas circunstâncias. A gente falou sobre isso hoje na escola dominical. Quando a gente olha para Paulo ensinando a Timóteo e ensinando de forma falada, escrita no caso, e também vivida, ele está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, as circunstâncias serão difíceis, mas não se perca em meio a elas. As lutas serão grandes, eu estou preso, estou caminhando para a morte, você vai viver dificuldade, tem gente perseguindo, gente externa perseguindo, tem gente dentro da igreja que é vaso de desonra, que tem dado ouvidos à iniquidade, que tem ensinado que não devia, que está desviando o seu caminho daquilo que Deus falou para você, mas também está desviando outros, mas você não se perca nisso. Continua ensinando, continua fazendo o que é certo, busca o Senhor, busca essa proximidade com o Pai, não perca o foco. Nas nossas lutas, irmãos, nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades, nós temos que trabalhar de tal forma, e não estou dizendo que isso é fácil, eu diria que essa é uma das coisas mais difíceis, não perder o foco do reino. Mesmo que essa luta continue, porque você vai ver Jesus saindo daqui, e eu já falei sobre isso em outras vezes, com o não do Pai.
Porque se ele tivesse recebido o sim, ele teria de fazer outra coisa que não ser crucificado. Então ele recebeu o não do Pai, mas nem recebendo o não, ele perde o foco que estava. O foco continua sendo o reino. E as chicotadas doeram. O tapa na cara doeu. O cuspe na cara doeu. A coroa de espinhos doeu. Os pregos nas suas mãos e nos seus pés doeram, mas ele não perdeu o foco. O que mais importava para ele era fazer a vontade do Pai. Nas nossas maiores lutas, precisamos lutar para nos mantermos na presença do Senhor. Por vezes, vai exigir choro. Por vezes, vamos nos sentir maus, mas não podemos perder o foco. E em último lugar, nós precisamos, em meio às nossas lutas e às nossas súplicas, reconhecer a soberania de Deus para a nossa vida. Porque vão existir momentos em que os leões não vão nos devorar. Vão existir momentos em que o fogo não vai nos queimar. Existiram momentos no tempo de Jesus em que eles vinham para prender Jesus e para matá-lo, que o texto diz que Jesus simplesmente saía. É assim. Existem momentos nas nossas vidas, irmãos, que a cura vai vir, porque Deus tem poder para curar. Existem momentos na nossa vida que o problema vai se resolver, mas existem momentos que não. Existem momentos que a pedrada vai me matar. Lembra de Estevão? Existem momentos, irmãos, em que a lâmina de uma espada vai me transpassar, e a gente tem história de discípulos que foram transpassados por espadas. Tem momento que a cabeça vai ser cortada. Paulo sabe do que está falando. Existem momentos em que a cruz vai vir. O prego vai doer. Mas a gente não se perde nisso. Porque a gente entende que existe um Deus que é soberano. E quando a gente reconhece a soberania de Deus sobre as nossas vidas, nada mais nos afasta do caminho. Paulo, quando escreve a 2 Timóteo, escreve a Timóteo a segunda carta, ele está preso em Roma, aguardando a sua sentença de morte. Mas isso não o desvia do propósito, porque ele reconhecia a soberania de Deus na vida dele. Jesus, quando está aqui no jardim, irmãos, ele sofre. Mas ele não se desvia do propósito, porque ele sabia e reconhecia a soberania de Deus sobre a vida dele. Ele recebe um não e segue fazendo a obra. Baixa sua cabeça, fecha teus olhos e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. São lutas vividas, são problemas que só você sabe, são angústias emocionais que só você sabe o quanto tem lutado com elas. Muitas vezes é depressão e ansiedade que ninguém que está aqui sabe que você está vivendo essa realidade, que está doendo tanto, porque o sorriso continua na boca, as palavras muitas vezes continuam saindo normalmente, mas a luta está grande.
Quando a luta ficou grande para o Senhor, ele suplicou ao Pai. Ele foi insistente. Ele foi intenso. Ele mostrou sua fragilidade, mostrou sua dependência, manteve o foco no reino, recebeu um não e reconheceu a soberania de Deus. Eu te convido a orar nesta manhã, para que oremos juntos e clamemos a Deus por sua vida nesse momento. Se você entende que está vivendo um momento difícil, se coloque de pé. Que Deus te abençoe. 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 Se você entende que está vivendo um momento que é de urgência, que você não sabe o que fazer, que Deus te abençoe. Se você entende que, independente do que seja, a luta está grande demais para você nesse momento, se coloque de pé. Nós vamos clamar a Deus juntos, de forma intensa, de forma persistente, reconhecendo nossa fragilidade, mas também nossa dependência, o foco no reino e reconhecendo a soberania de Deus. Que Deus te abençoe. Queria convidar o pastor Cid que estivesse fazendo essa oração por nós nesse momento. Mas entenda bem, irmãos, a gente precisa, não são só palavras, porque se for só palavra não adianta. Você precisa chegar na presença de Deus agora reconhecendo quem é Deus. É isso que Jesus faz. Não é só palavra, não é só um desabafo. Não estou dizendo que isso não funcione, mas não é isso. Ele chega na presença do Pai, com a certeza de aonde ele estava. Nós vamos orar nesse momento. E eu queria que você pensasse no Senhor agora. Nossa mente é fantástica, irmãos. Ela pode te levar agora para a presença do Senhor. E use a sua memória, a sua imaginação, o seu cérebro para isso. Se coloque na presença do Senhor. Pastor, mas tem gente do lado, tem gente na frente, tem gente atrás. Eu sei que tem, vai continuar tendo. Não se preocupe com isso. Se coloque na presença do Senhor como Jesus fez. Com fé, com certeza, confiando de que a súplica chega no céu. E chega para um Deus que tem resposta para a nossa vida. Se a resposta for sim, glória a Deus, Ele vai te livrar do problema. E se for não, glória a Deus, porque já tem um céu garantido para mim e para você, em que nenhum desses problemas mais vai ter valor ou influência na nossa vida, porque a presença do Senhor supera toda dificuldade. Vamos orar com o pastor Cid. Santo Deus, o Senhor conhece a realidade de cada uma vida que aqui está, daqueles, Senhor Deus, que também acompanham esse culto online. E, ó Pai, às vezes as demandas, Senhor Deus, são gigantes, são maiores, Senhor Deus, do que a nossa capacidade. Às vezes, Senhor Deus, essa pessoa já está buscando nos médicos, Pai, mas não está havendo, Senhor Deus, uma precisão no tratamento. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, ser o médico por excelência sobre essa vida. Às vezes, Senhor Deus, as angústias, as lutas internas são tão grandes, Pai, que às vezes, Senhor Deus, os maus pensamentos embarcam vidas e corações. Em nome de Jesus, Pai. Repreende todo mal, Pai, traz cura interior, traz alento ao coração, muda o foco, muda a visão, muda a direção. Pai, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
por essas vidas, Senhor Deus, que se colocaram agora, Senhor Deus, corajosamente em pé, dizendo: eu preciso do Senhor, Pai, eu preciso da Tua direção, eu preciso da Tua bênção, preciso que o Senhor me ajude. Ó Pai, isso é um ato de fé, isso é um ato de humildade, isso é um ato de contrição, e a Tua palavra diz que é um coração contrito, o Senhor não despreza. Portanto, Pai, agora em nome de Jesus, abençoa essas vidas com a Tua boa mão de poder, e que esta manhã, Senhor Deus, fique marcado nessas histórias como uma manhã, onde o Senhor veio com mão forte e interviu sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém.